Olá e sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar que a energia que está na nossa comida não é bem como o sal ou o açúcar? Não é um ingrediente que se adiciona? Então, o que é, exatamente? E mais importante, de onde é que ela vem? É isso que vamos descobrir hoje. Para começar, vamos pensar num pequeno enigma. Como é que é possível que um punhadinho de nozes tenha mais do dobro da energia de uma maçã grande, inteirinha? A resposta não tem nada de mágico. Está toda na química. Vamos espreitar como é que as moléculas dos alimentos guardam toda esta energia. Ok, então, a primeira ideia-chave é esta. A energia não é uma coisa que está na comida, não é um ingrediente. Ela é libertada da própria estrutura do alimento. O tal valor energético que vemos nos rótulos é, no fundo, a energia que o nosso corpo consegue ir buscar quando parte as ligações químicas da comida. Imaginem o seguinte. Pensem em cada ligação química como se fosse uma pequena mola, toda apertadinha, cheia de energia à espera de saltar. Quando o nosso corpo lá na digestão quebra essa ligação, a energia liberta-se. É como soltar a mola. Um conceito super simples, mas que é mesmo muito poderoso. E como é que o corpo consegue soltar estas molas todas? Bem, ele usa um processo chamado oxidação. Podem pensar nisto como uma espécie de queima, mas muito lenta e super controlada. É o oxigênio que ajuda a quebrar as moléculas e assim a libertar a energia que elas guardam. Pronto, já percebemos que a energia vem das ligações químicas. Mas de que moléculas é que estamos a falar ao certo? A verdade é que, olhando para tudo o que comemos, só existem 3 grandes grupos de fornecedores de energia. E são estes 3, os hidratos de carbono, as proteínas e as gorduras. Provavelmente já ouviram falar deles como os macronutrientes. E são eles, e só eles, que fornecem as calorias, ou seja, a energia que nos põe a mexer. Agora, aqui vem a pergunta que vale ouro. Será que 1 grama de hidratos de carbono, 1 de proteína e 1 de gordura têm todos a mesma quantidade de energia? A resposta a esta pergunta é o que explica basicamente porque é que alguns alimentos são autênticas bombas calóricas e outros não. E aqui estão eles, os números. Tanto os hidratos de carbono como as proteínas dão-nos cerca de 4 quilocalorias por cada grama. Mas, olhem só para as gorduras, 9 quilocalorias por grama. É mais do dobro. A diferença é absolutamente gigantesca. Olhando para este gráfico, a diferença fica mais clara do que a água. A barra da gordura, uau, dispara lá para cima, muito acima das outras. Isto mostra de forma visual o que é a tal densidade energética. Fica óbvio porque é que os alimentos com mais gordura têm tantas calorias. Só para não haver dúvidas, grama por grama, a gordura tem mais de 2 vezes a energia dos hidratos de carbono ou das proteínas. Se houver só uma coisa para fixar até agora, é mesmo esta. É fundamental. Ok, já percebemos. A gordura tem mais energia. A grande questão agora é porquê? E a resposta, lá está, volta a ser a química. Vamos mergulhar um bocadinho mais fundo na estrutura das moléculas para desvendar este segredo. Vamos olhar para a estrutura. As moléculas de gordura estão literalmente carregadas de átomos de hidrogênio. E cada uma daquelas ligações, lembram-se, é uma mola de energia à espera de ser solta. Como têm muito mais molas que os hidratos, o resultado é simples. Mais molas, mais energia libertada. Podemos resumir isto tudo numa regra muito simples. Quanto mais hidrogênio uma molécula tiver disponível para a tal oxidação, mais energia ela vai libertar no final. É exatamente por isto que a gordura é um combustível tão, mas tão denso e eficiente para o nosso corpo. Mas esperem aí, e as proteínas? Também são moléculas grandes, certo? Então por que é que dão só 4 calorias, como os hidratos? O detalhe está numa coisa chamada nitrogênio. O nosso corpo tem de gastar energia extra só para conseguir processar e livrar-se desse nitrogênio. É como se houvesse um custo de processamento que acaba por reduzir a energia que nós realmente aproveitamos. Certo, mas de onde é que saíram estes números? O 4, o 4 e o 9. Não foram inventados, claro. Foram medidos. Vamos ver muito rapidamente como é que os cientistas descobriram estes valores. Um dos métodos é, e isto é verdade, queimar a comida. Literalmente. Usa-se um aparelho com um nome fantástico, calorímetro de bomba. Basicamente, põe-se a comida lá dentro, num recipiente fechado e incinera-se. O calor libertado aquece a água que está à volta e, medindo quanto a temperatura da água sobe, os cientistas conseguem calcular a energia total que estava naquele alimento.
Claro que há um problema. O nosso corpo não é um incinerador, pois não? Nós não aproveitamos 100% da energia e é por isso que os rótulos usam um sistema diferente, os chamados fatores de Ottwater. Este sistema é mais inteligente porque ajusta os números para aquilo que o nosso corpo consegue realmente digerir e aproveitar, já a contar com as perdas, como aquela energia gasta para processar o nitrogênio das proteínas. É daqui que vêm os números que usamos no dia a dia, o 4, o 4 e o 9. Muito bem. Mas na prática, para que é que serve saber isto tudo? Bem, a resposta é simples. Quando percebemos de onde vem a energia, ganhamos o poder de fazer escolhas alimentares muito mais informadas. De repente, olhamos para um rótulo e já não vemos fonúmeros. Percebemos porquê aquele alimento rico em gordura tem mais calorias. Isto ajuda-nos a planear refeições mais equilibradas, a misturar as fontes de energia. E, no fundo, a ter uma noção muito mais real de como o nosso corpo vai buscar o combustível de que precisa para funcionar. E para fechar o ciclo, vamos voltar à nossa pergunta do início, as nozes e a maçã. Agora a resposta é óbvia, não é? A maçã é, na sua maioria, hidratos de carbono e água, já as nozes são riquíssimas em gordura e já vimos que a gordura tem mais do dobro da energia por grama. No fim de contas, é tudo uma questão da mistura de macronutrientes que cada alimento tem. Pronto, agora já sabemos de onde vem a energia dos alimentos. Mas a história não acaba aqui, nem pensar. Porque uma coisa é extrair as calorias, outra é transformá-las em combustível útil. Como é que o corpo pega nisto tudo e cria a energia que os nossos músculos e o nosso cérebro conseguem usar na hora? Fica a pergunta no ar, porque esse é o próximo passo fascinante de toda esta cadeia.